Boa tarde. Meu nome é Aline Ramalho, estou aqui pelo Carpe Livre para conversar com Éder Traschini, o autor do livro Estranhos. Éder, fala um pouquinho do livro pra gente. Bom, o livro é uma literatura fantástica medieval e trata de assuntos como são tratados em Senhor dos Anéis, como são tratados em Era, como são tratados em Game of Thrones, mais ou menos segue essa linha, esse estilo. O livro, a história principal é um reino de fantasia medieval que sofreu uma grande guerra e foi salvo só pelos elfos. Mas durante essa primeira guerra surgiu uma profecia que dizia que na segunda guerra que estava por vir, apenas um elfo nascido durante a primeira guerra poderia salvar o reino. E esse elfo é o Aron, que é o personagem principal da história. Ele não sabe que ele é um elfo, ele foi abandonado muito jovem com os seus padrinhos, que ele trata como tios. E ele não sabe que é um elfo, não sabe do seu passado, não sabe do seu futuro e do seu destino. Vai descobrindo tudo isso ao longo da jornada. Ele é uma trilogia, tá? Esse é o primeiro, o segundo está escrito, já está com a editora, e o terceiro ainda está por escrever. De fato, essa era uma das perguntas que eu iria fazer. Que bom saber. Vamos para a primeira pergunta. De onde que veio a inspiração para você escrever Estranhos? Olha, desde que eu me conheço por gente, eu leio, assim. Então, foi muito de livros que eu li. Desse estilo, assim, de fantasia, eu já li mais de 60 livros. Nossa. Então, conforme você vai lendo, você vai imaginando, aqui poderia ser de um jeito que não foi, e a autora fez de um jeito, mas eu faria de outro. E aí, conforme você vai pensando isso, eu comecei a pensar que talvez eu fosse capaz de criar o meu próprio reino, a minha própria história. E aí foi quando eu comecei a escrever esse daí. Eu tinha várias ideias e resolvi colocar no papel para não perder. Porque você perde histórias se você não escrever, gente. Escrevam as ideias que vocês têm, porque vocês perdem. Eu mesmo perdi uma ontem. E aí foi isso, eu comecei a escrever, mandei para alguns amigos, e eles gostaram bastante. E aí eu meio que parei de escrever, e eles falaram, como assim? Escreve aí que eu quero saber o final dessa história. E aí eu fui escrevendo, e aí chegou o momento que a história tomou corpo e as coisas foram acontecendo naturalmente. E quando você começou a escrever ele? Foi em 2011, eu acho. Eu levei 2 anos, porque assim, eu escrevia por hobby, né? Eu escrevia pra publicar. Então, quando eu escrevia por hobby, não tinha assim, não, hoje eu vou escrever. Então, como eu não tinha essa periodicidade, assim, teve uma época que eu tive que voltar tudo. Estava no meio do livro. E eu parei tanto tempo que eu voltei até o começo do livro, li tudo de novo, reescrevi uma boa parte e voltei a continuar a história. Porque como não tinha essa frequência de escrita, né? Pra dar a continuidade certa, né? Você vai perdendo, né? Conforme você vai Com certeza. demorando, você vai assistindo. Então, agora mais a respeito do livro. Ao finalizar o livro, o Aron ele vai atrás dos elfos e dos dragões e acaba separando um pouco da Sora. A gente pode esperar num segundo livro um reencontro mais romântico, alguma coisa assim? Olha, eu já vi muita gente falando que esse romance dos dois é furado. Que acham que o Aron vai ficar com a Alice e... Não sei. É engraçado as teorias dos leitores. Vocês têm umas teorias ótimas, sério. É muito bom ouvir isso. Mas no segundo livro eu acredito que não. Não? Tá? Então será que no terceiro? Talvez no terceiro, Ainda sobre esse assunto um pouco mais romântico, vai ter um triângulo amoroso entre Sora, Aron e Joe? Isso fica meio explícito no primeiro livro. Isso pode tanto continuar no segundo, quanto novas coisas podem acontecer também, outros personagens entrar e esse triângulo amoroso tentando virar um quadrado, Nossa. um pentágono, ou até dividir para 2 pares, 3 pares, quem sabe. Novos personagens serão inseridos e vão afetar esse romance. A respeito sobre novos personagens, a gente tem a Alice, que é uma elfa com os cabelos vermelhos e controla o ar. O Aron, ele tem cabelos azuis e controla o fogo. Terra e água. Pode esperar cabelo laranja, cabelo verde, o que vai vir por aí? Olha, talvez. Eu acho que assim, a cor dos cabelos não influencia tanto nessa parte. O que influencia mesmo são as espadas. Né? A espada a Ignis, que é vermelha, que controla o fogo. Um dos elfos vai aparecer no próximo livro e o outro ainda não. O outro vai ficar pro terceiro. Mas pode ter certeza que vão ser bem inseridos aí, bem descritos, para vocês saberem certinho como vai ser. Ótimo. Outra coisa, esse volume, o primeiro volume, ele tem em torno de 140 páginas.
uma coisa que me deixou muito triste, porque eu terminei e eu queria mais. O próximo, a gente consegue pelo menos metade, o dobro disso, o triplo? O que você acha? Olha, sabe que é uma crítica que eu recebo bastante, o tamanho do livro, mas assim, você tem que entender que é o meu estilo de escrita. Se fosse para eu fazer um livro maior, seria com mais enrolação. Eu acho que ninguém gosta de enrolação. Nesse livro as coisas vão acontecendo uma atrás da outra. É uma coisa que não dá para você parar, porque ela vai, todo momento tá acontecendo coisas. Né? E se fosse para escrever um livro maior, seria com mais enrolação. O segundo livro eu prometo que vai estar maior, tá bom? Que bom. Ele vai passar pelo menos das 200 páginas, ele já está escrito, já está com a editora, né? Então eu já sei que vai passar das 200 páginas. Mas eu creio que vocês não dá, vocês sempre querem mais. Vocês sempre querem mais. Então eu não posso escrever um livro, uma bíblia, eu não posso escrever 1000 páginas, entendeu? Mas vai ser um pouquinho maior, sim, prometo. Lembrando, gente, que o livro foi publicado pela editora Novo Conceito sobre o selo de novos talentos da literatura brasileira. Outra coisa que eu gostaria de perguntar também é se tem uma data de lançamento para o próximo livro. Não tem ainda, não tem. Eu conto com vocês para me ajudar a esgotar de vez esse livro, porque ele está esgotado em todas as livrarias físicas, só tem na Saraiva de Niterói. E ele tá com uma promoção na Saraiva agora por R$ 9,90. Eu até comprei pro meu amigo. Então... então, uma boa. Presente de Natal aí, gente, R$ 9,90 na Saraiva. Mas os outros tá esgotado. O Submarino, inclusive eu postei na página esses dias que o Submarino esgotou e eu perguntei pra ele se vai repor e ele falou que não tem previsão. Então, assim, os últimos exemplares estão na Saraiva nessa promoção e se eu fosse vocês eu aproveitava pra comprar. Porque são os últimos mesmo, a editora tá esgotado. E assim, quanto mais cedo esgotar, mais cedo sai o segundo. Tá vendo, viu, gente? Então bora comprar, porque eu não aguento mais esperar pro próximo volume. Que mais? O nome! Você pode falar pra gente o nome do segundo? O segundo tá na página do Facebook, já vai se chamar Stanix Fúria dos Dragões. Fúria dos Dragões, nossa! Então, gente, é isso. Eu queria agradecer primeiramente a livraria. A gente está na livraria aqui em Marília, chama Livros e Livro. Eu queria agradecer primeiramente o espaço cedido e também ao Éder por perder um pouco do tempo com a gente fazendo essa entrevista. Não é perda de tempo nenhum, adoro falar com vocês em todos os canais possíveis. Obrigada, viu, Éder? Obrigado. Foi um prazer. Prazer.